Eu não acho que o presidente Bolsonaro tenha mudado o seu posicionamento, não. Ele continua insistindo na necessidade de não haver esse isolamento total. E o diretor da Organização Mundial de Saúde, o etíope Tedros Adhanom, ontem, para que as suas palavras não fossem mal interpretadas, da parte social, ele não fala do isolamento, ele não é contra o isolamento social, ao contrário, ele pede que os governos invistam em medidas de alívio econômico para beneficiar pessoas mais vulneráveis. Essa é a posição da Organização Mundial de Saúde. Mas não me parece que o presidente da República tenha voltado atrás no seu posicionamento contra esse isolamento total. Vou fazer o seguinte aqui, Zé Paulo. Vou colocar um trecho do que ele disse ontem e um trecho na semana passada para abrir o nosso debate, para o ouvinte também tirar suas próprias conclusões. Então, um trecho do que disse o presidente Jair Bolsonaro no pronunciamento de ontem à noite. O Brasil avançou muito nesses 15 meses, mas agora estamos diante do maior desafio da nossa geração. Minha preocupação sempre foi salvar vidas, tanto as que perderemos pela pandemia, quanto aquelas que serão atingidas pelo desemprego, violência e fome. Me coloco no lugar das pessoas e entendo suas angústias. As medidas protetivas devem ser implementadas de forma racional, responsável e coordenada. Temos uma missão: salvar vidas sem deixar para trás os empregos. Por um lado, temos que ter cautela e precaução com todos, principalmente junto aos mais idosos e portadores de doenças pré-existentes. Por outro, temos que combater o desemprego, que cresce rapidamente, em especial entre os mais pobres. Vamos cumprir essa missão, ao mesmo tempo em que cuidamos da saúde das pessoas. Bem, isso foi o que disse o presidente ontem e um trecho também para o nosso ouvinte acompanhar aqui do que ele disse no pronunciamento da semana passada. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Ele não mudou, não, apenas atenuou. Eu achei que mudou. Não, apenas atenuou, ele voltou a insistir. Acho que Olha, tom... e esse vídeo que ele publicou hoje, desse cidadão lá de Belo Horizonte, a Thaís nos poupou de palavrão. Mostra bem o que ele pensa a respeito. Não, acho que o que ele pensa... Quem escreveu o discurso ontem não é o mesmo que abastece as redes sociais dele, né? Porque certamente são pessoas diferentes. E acho que também os dois discursos estiveram ali, não sei se quem escreveu, se a gente jamais vai saber. Não, mas enfim, a palavra, mas a revisão final, o tom é muito diferente, inclusive no tom de fala. Sim, mas ele nas palavras colocadas. Ontem, por exemplo, ele pediu o auxílio e parabenizou o judiciário, parabenizou os governadores a quem ele tinha atacado no pronunciamento anterior. E acho que do ponto de vista, eu entendo o que o Zé está dizendo, do ponto de vista daquilo que ele pensa, não houve grande alteração. Mas ele ontem... atenuou o modo de falar, só isso. Ontem ele fez essa manifestação, Zé, de uma maneira prudente, na condição de presidente da República, dizendo o seguinte: eu respeito todas as vidas, ao contrário do que ficou compreendido a partir do pronunciamento da semana passada, que ia morrer velho, mas aí faz parte mesmo, pessoas morrem todos os dias. A diferença de compreensão sobre o discurso dele é brutal. Diz que respeita todo mundo, que é preciso cuidar da pandemia, enumerou o que o governo está fazendo dele para cuidar da economia, para ajudar os mais pobres, para ajudar quem está sangrando nessa hora aqui, para ajudar quem está sofrendo com a pandemia também. Em nenhum momento ali, ontem, ele propõe nenhum desafio chamando, por exemplo, o coronavírus de gripezinha ou resfriadinho. Nesse momento, o que ele faz, aí sim, eu entendo o que você está dizendo, ele reafirma a necessidade de a gente continuar de olho na economia, de olhar para as duas coisas com a mesma intensidade. E esse é o papel dele mesmo, né? Como presidente da República, na condição de presidente da República. Não é só dar um tiro, ele tem de estar de olho, ele tem uma equipe grande e que ele escolheu com absoluta liberdade para que todo mundo, a partir da sua área, consiga estar preparado para que a gente enfrente todos os efeitos desse meteoro, como se referiu à pandemia o ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas ontem o discurso, embora ele já tenha desmentido isso agora nas redes sociais, e ele realmente tem dois jeitos de se expressar,
um ontem e outro hoje, mas ontem foi um tom bem mais conciliatório e muito mais a partir da condição de um presidente da República do que de um tuiteiro, né? Como na semana passada. Mudou, né? Mudou muito. Eu acho que mudou o tom, mudou a forma de se comunicar. Está havendo ali um ajuste, digamos assim, né, no âmbito do governo do Palácio do Planalto, que vem sendo comandado pelo general Braga Neto, que é o ministro-chefe da Casa Civil. Ele que tem feito essas ponderações, tem insistido nisso. Acho que houve uma mudança de tom, sim. E se você... Porque assim, se as pessoas, muita gente desenvolveu tamanha má vontade em relação ao Bolsonaro que nem percebe a semelhança que há entre o discurso dele, por exemplo, de ontem, com o discurso até do cara lá do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Eu quero dizer que eu assisti a entrevista do diretor-geral da OMS e ele disse exatamente aquilo que o Bolsonaro reproduziu. É claro que o Bolsonaro fez uma interpretação livre do que foi dito, mas ele basicamente... Boa essa aí, viu, Cláudio? Gostei dessa. Ele ficou interpretação livre, né? Ele usou as palavras que ele usa, o vocabulário que ele usa para ajustar ainda mais, digamos assim, a coincidência que há do discurso dos dois. É preciso dizer também o seguinte: a OMS não fala em isolamento, não usa essa expressão, eles falam em distanciamento. É por isso que isso, quando passou a se transformar em isolamento, isso causou uma certa estranheza lá na OMS. E o que o diretor-geral da OMS defendeu na coletiva que eu assisti, foi exatamente isso, que o isolamento poderia provocar consequências sociais graves e os governos precisavam cuidar disso e tal e tal. Ele deixou ali uma crítica velada ao isolamento total, né? A esse isolamento que é preconizado por muita gente. Mas o fato é que o discurso do Bolsonaro de ontem é muito semelhante ao discurso de todos os chefes de Estado e de governo que a gente tem ouvido sobre isso, sobre o fato de que, olha, é preciso isolar as pessoas, mantê-las protegidas do contágio, mas também é preciso protegê-las de alguma forma. O que o diretor-geral da OMS disse, até parece que o Brasil não está fazendo, né? Do jeito que isso é divulgado aqui no Brasil, olha, o cara da OMS, o que ele disse foi que os governos têm a obrigação de adotar políticas de proteção, de transferência de renda, etc. e tal, para as pessoas prejudicadas pelo isolamento, né? Por esse momento. Mas é exatamente isso que o Brasil vem fazendo, né? Essas políticas todas de transferências de renda já estão sendo adotadas, pelo Brasil já há alguns dias, né? Com o Corona Voucher, com crédito, enfim, com essas linhas de crédito que têm sido abertas, etc, etc. Eu acho que mudou sim, e tem um detalhe que talvez tenha escapado a muita gente, é que ontem foi 31 de março. E hoje é 1º de abril, foi exatamente nesse dia que o país tomou conhecimento do que tinha acontecido na véspera, à noite, a deposição do presidente João Goulart, saiu de Brasília para Porto Alegre e perdeu o cargo. O detalhe é que o presidente não se pronunciou sobre isso. O presidente não fez nenhum elogio exaltado ao golpe de 1964. Veja a que ponto chegamos, né? Ter de exaltar isso, né? Mas não, é o que tem para hoje, né? Como diz o poeta. Quem é que não esperava por isso, né? Você tem razão. O discurso dele mas é o que eu digo, a gente tem até né? de comemorar isso agora, né? No ano passado ele queria, né, festividades nos quartéis, né? Tanto que, quer dizer, isso é outra demonstração de uma mudança de atitude dele. Mas teve a ordem, viu? A ordem do dia do ministro da Defesa, né? Mas é o ministro da Defesa, general que acabou de sair da vida ativa, né? O general Fernando Azevedo Silva. Sim, mas só que o comandante das Forças Armadas é o presidente da República. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não há nenhum militar no Brasil hoje, oficial general, que tenha qualquer tipo de compromisso, mesmo da reserva, né? Que tenha tido qualquer tipo de compromisso com o regime autoritário. Essas pessoas... O general Fernando Azevedo... Eram jovens na época, né? Jovens, era um menino. O general Fernando Azevedo, o ministro da Defesa, que fez essa ordem do dia, que é, enfim, a ordem do dia é um documento para os quartéis, né? Ele tinha 7 ou 8 anos de idade quando se deu o golpe de 64. Quer dizer, não se pode nem dizer que era um jovem adolescente, conservador, nada disso, era um menino, né? Tanto quanto os oficiais generais que a gente conhece, que estão ainda por aí vivos,
mas não na ativa. E sobre o tom do discurso do presidente Jair Bolsonaro, estou muito curiosa para ver se hoje haverá a tal da coletiva na grade. Na saída do Palácio da Alvorada, ele tem falado todos os perigo, dias. Hein? Pois é, ali, de uma ali forma ali mais livre, não é, Rafael? E aí acho que a gente vai sentir, de fato, o que mudou no posicionamento, se é que mudou, se foi tom, se foi alguma coisa mais nevrálgica ou não. Só mais uma notícia aqui para a gente fechar esse bloco, é o seguinte: bolsas europeias em queda e queda forte hoje estão atribuindo essa queda à estimativa do presidente Donald Trump de que o coronavírus pode provocar pelo menos 100 mil mortes nos Estados Unidos. Em Tóquio, o índice Nikkei hoje fechou em queda de quase 5%.